Está começando o podcast Cavaleiros Zodíaco. Bom, pessoal, um novo quadro aqui, podcast Cavaleiros Zodíaco Reage. Eu vou pausando aqui, vou reagindo, vou comentando. Uma série de vídeos que eu gosto de ver, que trazem muito conteúdo sobre o Zodíaco e ficavam só na minha cabeça. Eu vou trazer aqui no podcast para vocês verem também minha visão, meus comentários. Depois vocês podem comentar no direct também o que vocês acharam. Vamos lá. Primeira observação que eu queria fazer. Beleza, quem viu no Cartoon Network conheceu lá Pegasus Fantasy, aquela abertura original, né, do anime e tal. Mas para quem é manchetossauro, quem conheceu o Cavaleiros pela Manchete naquele auge lá, é inegável que essa abertura tosca toca mais lá no fundo do coração, né? Aquelas letras de Rede Manchete apresenta, em amarelo, bem tosco assim, né? Parece que foi feito no Word. E essa parte também das aberturas que eles misturavam tudo, né? Você vê ali que tem cenas das 12 casas, aí de repente já entra essa cena que o Seiya tá com uma armadura V2, que é a armadura que essas cenas são do filme do Abel. Então, eu acho que eu lembro que era bem interessante. Eu era criança, a gente via o Seiya com aquela armadura com um cavalo, né, no capacete e tal, não sei o quê, que é as 12 casas, sabe, que a gente assistia na Manchete. E na abertura do nada vinha ele com essa armadura incrível, assim, tipo, toda diferente, sem o capacete. E quando eu era criança, eu não imaginava que ia chegar alguma saga que ele ia estar com a armadura modificada. Eu pensava assim, é a abertura, então eles fizeram algumas modificações na armadura só para ficar uma abertura bonita, chamativa, mas eu não conseguia relacionar que ia ter outras sagas que a armadura ia mudar. Não sei se vocês tinham essa visão. Então, eu não pensava assim, isso aqui é uma outra saga, é um filme. Não, eu ficava, não, é só uma abertura. São imagens, algumas do anime, algumas que eles inventaram ali, só pra ficar bonito. Sempre exibiram animações japonesas no Brasil. Desde a década de 60, Oitavo Homem e Homem de Aço passavam na extinta TV Tupi. Só que não havia e nem se sabia dessa distinção. Eram desenhos animados iguais a qualquer outro. Porém, como muita gente sabe, isso mudou a partir de setembro de 94 com a chegada dos Cavaleiros do Zodíaco. Só então que, junto às demais séries do estilo que vieram depois, elas passaram a serem chamadas de animes. Aliás, não foi só isso que mudou por aqui depois que o pessoal conheceu os Defensores de Atena. Vários grupos de fãs organizavam encontros, todo um fenômeno pop aconteceu e com o tempo as convenções japonesas foram criadas. Com isso, uma nova e gigantesca perspectiva de mercado foi aberta também. E até hoje a fonte parece ser inesgotável, mesmo com a TV aberta não dando lá tanta bola assim, até porque atualmente mal exibem desenhos em geral mesmo. Felizmente o YouTube e os demais serviços de stream supriram bem isso aí. Sem falar dos portais e blogs, né, criados durante todo esse tempo aí, que eles vivem disponibilizando lá animes, mangás assim diariamente. Mas antes da gente chegar nesse ponto, muita coisa aconteceu, principalmente no que envolve os Cavaleiros do Zodíaco, até porque tudo meio que convergiu para que as coisas funcionassem, né? A Santoy, que era licenciadora do anime nas Américas, já havia oferecido material para canais como Globo, SBT, Band, mas todos eles recusaram. E não porque o pacote era caro ou algo do tipo, muito pelo contrário. Os Cavaleiros do Zodíaco seria disponibilizado para eles, na verdade, sem nenhum custo. O que a Santoy, em parceria com a Bandai, pediam era que eles apenas exibissem a propaganda dos seus produtos, como os bonecos dos Cavaleiros, por exemplo. Bandai apresenta os Cavaleiros do Zodíaco. Gêmeos são os guardiões do universo. Aquário tem coragem para vencer. Capricórnio são os seus heróis. Leão, os Cavaleiros do Zodíaco vêm com armaduras de metal. Exclusividade Bandai. Fique esperto, os verdadeiros Cavaleiros do Zodíaco são da Bandai.
E depois de todas as emissoras recusarem, restou apenas a Rede Manchete, que à primeira vista também não mostrou interesse em exibir esse material. Na época, o chefe do departamento de audiovisual e cinema, e também responsável por analisar a grande parte ali desse tipo de conteúdo, era Eduardo Miranda, que inclusive hoje tem um canal no YouTube chamado Projeto Cinevisão, onde ele analisa ali os filmes recém-lançados, né, uma espécie de crítica de cinema que ele faz, e ele diz que na época lá foi chamado junto aos demais executivos do canal e o licenciador da Santoy numa reunião para assistir algumas cenas do tal anime, né, que eles queriam apresentar. Só que todo mundo ali ficou chocado pelo alto nível de violência aparentemente gratuita. O estúdio reuniu cenas de lutas, muitas delas cheias de sangue, né, com bastante impacto gráfico, né, muito violentas mesmo. E ele fala que a gota d'água foi a parte que Shiryu cortava lá os pulsos e banhava as armaduras com sangue, né. De pronto assim, o Miranda e os representantes da Manchete falaram que não tinha interesse naquilo, pois no momento eles estavam exibindo uma programação mais leve, né, com base ali nos desenhos da Hanna-Barbera, além dos tokusatsu, né, que era algo habitual do canal desde uma geração anterior. E o licenciador achou um absurdo, né, eles recusarem, e disse que o anime estava fazendo sucesso no mundo inteiro e que era loucura eles recusarem aquela proposta, né, era realmente uma proposta excelente. O Eduardo então pediu para que eles disponibilizassem o desenho para análise, pois assim ele podia avaliar melhor, né, o porquê desse sucesso. E mesmo com muita má vontade, a Santoy mandou, e o próprio Eduardo, que hoje é conhecido como o pai dos animes no Brasil, fala que finalmente percebeu a tamanha qualidade e inovação que aquilo era na época. Então a gente também com isso já compreende que Cavaleiros tinha um terreno preparado ali. Muita gente já conhecia algumas produções japonesas, devido a eles passarem, né, coisas como Jaspion, Kamen Rider, Jirai e derivados. Abriu Novos Heróis. E a gente tem um contato muito influência, né, em relação a Cavaleiros, uma pessoa que estava envolvida. Na época, não posso citar a qual nível, mas ela já chamou no direct. E às vezes que a gente reproduziu essa história de que o Miranda que trouxe, de que é o pai dos Cavaleiros do Zodíaco do Brasil, de que é o grande responsável, essa pessoa me falou que, na verdade, nessa reunião, não era só o Miranda, era o Miranda e mais algumas pessoas. E ele, com essas pessoas, foram as pessoas que trouxeram, que aprovaram, que resolveram trazer Cavaleiros do Brasil para o Brasil. Porém, nas redes sociais e tudo mais, o Miranda sempre fala que foi ele. E como essas outras pessoas não se importam tanto, assim, questão de fama, não gostam muito de aparecer, elas são sentidas com isso, porém, elas não ficam indo desmentir, porque elas pensam assim, ah, mano, já que ele quer ficar com a fama toda para ele nesse sentido, deixa. Mas que, na real, não foi bem essa história. Ele era uma das pessoas da Manchete responsáveis por aprovar, e ele, em consenso com essas outras pessoas que aprovaram e trouxeram. Então, Cavaleiros do Zodíaco não seria só o Miranda, era o Miranda e mais 2 ou 3 pessoas, pelo que esse contato meu me falou. Porém, é que nem eu falei pra ele, eu sei que você é uma pessoa influente lá na época, esse negócio de Cavaleiros do Zodíaco, mas é a sua versão e a versão do Miranda. Então, um dos dois está falando a verdade. Qual? Eu não sei. Então, eu prefiro continuar acreditando nessa versão do Miranda. Até porque o Miranda, depois de ser um dos, entre aspas, diretores da Manchete e tal, depois ele também foi para a Rede Globo, foi um dos responsáveis pela TV Globinho, que trouxe também muitos animes para cá, para o Brasil. Então, eu acredito na versão do Miranda. Outro ponto importante, como que faz diferença o momento, né, a hora certa, o lugar certo. Cavaleiros do Zodíaco, se ele tivesse aparecido muito depois, a Manchete já teria falido. Ou se ele aparecesse muito antes, talvez não teria sido aprovado nem para passar na Manchete, porque a Manchete arriscou com Cavaleiros porque ela já estava muito ruim das pernas, então não tinha nada a perder, digamos, é um anime aí que a gente vai receber de graça, só vai ter que fazer propaganda nos bonecos, se der certo deu, se não deu, beleza, foi uma coisa que a gente teve para passar aqui, você tem que pagar direito, você tem que pagar para passar, porque os tokusatsu, eles tinham que contratar, né? Ó, vamos passar o Kamen Rider, tem que pagar uma grana lá pra Sato Company, né? Pra poder passar tantos episódios. Cavaleiros não, era só faz propaganda do boneco aí, pode passar. E também interessante essa questão de SBT, Band, Globo, todos eles tiveram a oportunidade de ter Cavaleiros do Zodíaco e não quiseram por causa da violência. A Manchete, através do Miranda, teve essa visão de, pô, não é só violência, é violência, mas tem amizade, superação,
muita coisa além da violência. A violência é só uma coisa a mais. E tenho certeza que anos depois, quando o Cavaleiros começou a chegar perto da audiência, por exemplo, da Rede Globo, e quase bater a audiência de novelas, imagine lá na Globo, ou até na Band, Record, SBT, ficaram pensando, nossa, mas a gente teve esse fenômeno aqui nas nossas mãos, que a gente ia passar de graça aqui, sem cobrarem nada. A gente não quis, a Manchete pegou, agora a Manchete tá ganhando todo mundo em audiência, perdendo só pra Globo por pouco ainda, né? Então, é interessante essa questão de quanto o tempo, a hora certa. Por isso que foi esse fenômeno, porque Cavaleiros apareceu no Brasil no momento certo, na hora certa, na emissora certa. Foi uma conjunção que gerou todo esse fenômeno, né? Ele veio de uma galáxia distante para defender a paz. Sylvain. 5 guerreiros criados secretamente para proteger a humanidade. Batman. Homem mutante, lutador implacável. Black Kamen Rider. Versão super-herói. Aventuras inéditas. A partir do dia 15. E pouco tempo depois de ir ao ar, os Cavaleiros dos Zodíacos basicamente triplicou a audiência da Manchete. Em tempos áureos, eles conseguiram bater 16 pontos no Ibope, ultrapassando ali o SBT, Band e tudo mais, e rivalizando com a Globo. Por sinal, a própria Globo não dava nenhuma bola pra nada que não fosse da casa. Mas a presença dos Cavaleiros do Zodíaco foi tão forte que conseguiu romper essa barreira. E no programa da Xuxa a gente viu a dupla Larissa e William, que eram os garotos que cantavam lá a abertura do desenho, se apresentando por lá, acompanhados por uns sujeitos lá vestidos como os cavaleiros. Era algo realmente assim impressionante. E não é, gente, não é essas camisas, eles estão, olha, arrebentando a boca do balão. O desenho é uma coisa que as pessoas curtem pra caramba, a música todo mundo canta demais. Vamos receber com o maior carinho Larissa e William. Xuxa Hits. Obviamente a ideia da Santoy de espalhar os seus produtos por aqui deu certo, né? Quer dizer, deu muito certo. O orçamento que eles planejavam inicialmente, na verdade, quadruplicou. O pessoal fala que no Natal de 95, a Santoy fretou um avião Hércules para trazer mais mercadorias, já que as remessas que fizeram para o Brasil haviam acabado em uma semana e várias pessoas estavam ali encomendando outras centenas de bonecos. Sim, os bonecos eram o carro-chefe, mas mochilas, lancheiras, revistas, álbum de figurinhas, jogos, LPs, né, CD já, fita cassetezinha também, era vendida assim a rodo, tudo isso aí. Saint Seiya no original, né, foi uma produção também preponderante para os animes adentrarem de vez no Brasil. Depois dele, a Manchete investiu nos também clássicos Yu Yu Hakusho, Sailor Moon, Shurato, Samurai Warriors e Super Campeões. O SBT passou a exibir Dragon Ball, Guerreiras Mágicas, o nosso querido Street Fighter Victor, né, que inclusive a gente já falou aqui da história dele no canal, vou deixar o link aí na descrição. A Globo mais tarde pegou Sakura Card Captors, Digimon, que já tinha pego a onda do próprio Pokémon que passou na Record. A Band pegou depois o Dragon Ball Z, Bucky, Tenshimuyo. Aliás, a Band protagonizou mais tarde o segundo estouro dos Cavaleiros em 2004, quando eles redublaram e pegaram os episódios remasterizados. Todo mundo voltou a falar da série na época e um monte de produto começou a ser vendido de novo. A Panini publicou o álbum, Conrad voltou a publicar os mangás, a JBC pegou depois, várias comic shops também vendiam camisetas, muita coisa. Tudo voltou a circular ali em várias lojas. Falando nisso, o Cavaleiros não trouxe consigo só mais materiais. Os executivos da TV perceberam que era preciso respeitar aquele tipo de mídia e muitas vezes dedicavam horários especiais para eles. As revistas de cultura pop no Brasil cresceram como nunca havia acontecido antes. A própria revista Herói mesmo é um veículo que deve muito aos Cavaleiros. Vários mangás também passaram a ser publicados por aqui. Muitas editoras, na verdade, começaram a publicar a partir daí para valer, né? A
própria Conrad, mesmo como a gente já citou, publicou depois Dragon Ball também. Muita gente curtia até o estilo, assim, que era bem diferentão. Essa coisa de você ler como lá no Japão, né? Começar pelo fim, né? Ler de trás pra frente era algo bem inusitado. E os fãs cresciam cada vez mais e queriam conferir novos títulos também do estilo. Outra categoria que passou a ser reconhecida pra caramba e a ter uma maior relevância na mídia após esse fenômeno foram os dubladores. Foram figuras ali relegadas ao anonimato, mas que a partir dos Cavaleiros do Zodíaco, esses profissionais assim começaram a ter fãs e serem chamados para eventos. Vale lembrar que no Japão os dubladores sempre foram personalidades conhecidas, mas no Brasil nunca foram mesmo, na verdade. Mas eles começaram a aparecer ali em revistas, às vezes iam para programas de TV mesmo, né? Faziam matérias com eles, e tanto a dublagem de São Paulo, que eram geralmente responsáveis por esse tipo de produto, quanto a do Rio de Janeiro, que era mais focada ali nos filmes, reverenciam até hoje a importância dos Cavaleiros. Inclusive saiu para essa nova geração de consoles um jogo que eu considero assim definitivo dos Cavaleiros, chamado Alma dos Soldados, que recebeu a dublagem nacional dos principais nomes ali que trabalharam no anime. Uma viagem assim nostálgica. E o que falar então dos vários filmes de Cavaleiros do Zodíaco que eram lançados não só nos VHS, como também nos cinemas, né? Até recentemente mesmo teve aquele filme peculiar aí da Lenda do Santuário, mas enfim, era sempre bem bacana a gente conferir. Mas antigamente mesmo, as crianças e os adolescentes no Brasil só falavam e respiravam esse desenho. Há histórias assim inacreditáveis contadas por produtores e editores das mais variadas empresas que trabalharam com a marca. Eu que moro aqui em Recife, soube de um caso bizarro da época, mas que não seria assim difícil de acontecer. Inclusive o próprio Eduardo Miranda já falou a respeito dessa história, até porque quem viveu aquele tempo sabe que era comum cada moleque se auto-intitular tal personagem, né? Com a chegada dos signos então, né, dos Cavaleiros de Ouro lá, é que o pessoal vivia dizendo que eram da casa de Leão, que era de Câncer, né, que era de Aquários. Só que, a bem da verdade, todo mundo era de Virgem, né, se é que vocês me entendem. Mas a história maluca é que um grupo de garotos, assim, uns 5 pivetes, assim, no bairro aqui de Recife, se reuniram e fugiram de casa, cara. Disseram que iam encontrar Atena e foram rumo aí ao santuário. Os anos 90 foram bem loucos assim mesmo. Enfim, diversos mercados se transformaram após Saint Seiya. Mais uma prova do poder do que o audiovisual pode... Ou seja, ninguém furou o olho por causa do Shiryu, ninguém matou o amiguinho, tentando dizer que o amiguinho era o inimigo dos Cavaleiros do Zodíaco e tal, não sei o quê. Porém, teve esse caso aqui, né? Ele falou no Nordeste, as 5 crianças fugiram de casa, foram atrás de Atena. Se fosse hoje em dia, já ia estar no Twitter, nas redes sociais. Tem que tirar esse desenho do ar, porque as crianças estão sendo influenciadas, que não sei o quê. A gente vê, né? Quantos milhões de crianças tem no Cavaleiro do Zodíaco. E, sei lá, teve esse caso aí em destaque que 5 crianças burras, idiotas, fugiram de casa por causa do negócio. Que negócio, pessoa abobada, idiota, tem de todas as idades, né? Você não pode querer privar geral de ter um produto, por exemplo, na TV aberta, porque uma minoria de pessoas desajustadas ou sem noção podem ser influenciadas por aquilo, né? Então, por isso que eu sou contra esse negócio de não pode passar tal coisa porque vai influenciar. Cara, tem pessoa que é influenciável por qualquer coisa, de boa ou de ruim. Então, você não pode se basear nelas, tem que se basear na maioria das pessoas que tem noção, né? Noção. Não precisa nem ser adulto, tem que ter noção. Eu era criança, eu via um monte de absurdo, por exemplo, a pessoa perdendo um braço, perdendo um olho ali, beleza. É um anime, é um desenho. Não tem por que eu, na vida real, querer fazer isso com alguém, né? Assim, parecido também, foi um fenômeno assim inacreditável aqui, não tão forte quanto Cavaleiros, mas também é um outro que merece ter uma história dessa assim contada, porque tem muita coisa legal pra gente falar. Mas qual era então o segredo para esse sucesso? Será que o anime era mesmo tudo isso a nível de qualidade? O que podemos dizer hoje é que sim e não. Pois é, eu já peço desculpas aos amigos fãs aí. Eu também sou, né? Tenho todos os mangás e comprando e conferindo tudo que é cacareco e tosquice que sai do Seiya e companhia aí. Mas não há como negar que os Cavaleiros impressionaram com uma produção da época ali, né? Que hoje muita coisa parece brega e melodramática, né? As tramas são muito repetitivas. É sempre aquela coisa deles irem resgatar a Atena, né? E eles vencem sempre com a flecha lá do Sagitário e tudo mais. Os diálogos também são bem
dramáticos, né, grandiloquentes, assim, demasia mesmo. E ainda que pra muita gente isso seja um charme, né? Tudo isso aí é especial, né, diferente. Por outro lado, é claro que há muitas qualidades e muitas delas já são assim suficientes para justificar tal impacto por aqui. Foi a primeira experiência que a gente teve em relação à continuidade narrativa em desenhos animados. Não era aquela coisa dos desenhos americanos tipo He-Man, né, que acabava ali, tudo zerava no próximo capítulo. Não, tinha uma continuidade mesmo. E assim como os nossos pais, né, acompanhavam ali as teleséries e as novelas, a gente aguardava ansiosamente o desfecho dos próximos capítulos. E foi ali também que a gente começou a ver nas animações personagens mais humanos, né, com várias emoções. A gente via ali os meninos chorando, né, sorrindo, lutando ali por um ideal, né. A gente viu os personagens desenvolvidos. Aliás, as lutas já eram suficientes assim para manter qualquer moleque na frente da TV. Jamais assim ninguém tinha visto tanto sangue, cara, numa animação na TV aberta, né. Era muito impacto assim nas cenas de luta, né. A gente ficava impressionado. Mas sem dúvida assim, um grande segredo dos Cavaleiros para conquistar toda a gurizada era usar ali a bandeira da amizade, né, para vencer qualquer obstáculo. A importância da amizade e a devoção total por uma causa formou a cabeça de muita gente. É tanto que até hoje você vê muito adulto curtindo essa ideia, né? E nesse sentido não há como criticar os Cavaleiros do Zodíaco. É de longe assim um aspecto mais brilhante da série e que acabou sendo algo recorrente assim em diversas outras produções do estilo shonen e por aí vai. Felizmente, além das já conhecidas sagas clássicas tiradas do mangá do Masami Kurumada, né, que é o criador da série, existem coisas assim fantásticas e totalmente novas, como Lost Canvas, que se passa ali na época das Guerras Santas, 243 anos dos eventos atuais, uma animação assim brilhante até em termos de texto. Ela traz essa questão mais séria que o Cavaleiros tinha também, da honra e tudo mais, mas dá uma revigorada bem legal nisso aí. Mas é preciso destacar aqui o mérito do saudoso Shingo Araki por ter dado assim uma outra vida aos Cavaleiros do Zodíaco. O traço original do Kurumada nos mangás era muito, mas muito inferior ao que as pessoas conheceram no anime. Esse sim assinado aí pelo Shingo Araki. E ele não precisou mudar muita coisa, sabe, do conceito original. Como, por exemplo, fizeram em Lost Canvas, né? Realmente mudaram completamente o traço, você nem reconhece que é Cavaleiros do Zodíaco. O Shingo Araki, ele só remodelou ali tudo e deu um melhor acabamento, sabe? É um outro nível. Até no visual mesmo das armaduras, né? Ele colocou mais partes, deu uma outra cara, né? Uma maior imponência mesmo. Então Cavaleiros deve muito ao Shingo Araki. A trama do anime, apesar de se delongar pra caramba, é muito mais plausível que a ideia do mangá. Que sim, o mangá é legal ali por ser mais enxuto, né? Se resolver mais rapidamente. Mas a trama central, né? A trama inicial, que trazia o Mitsumasa Kido como um pai de 100 garotos que iam treinar em várias partes do mundo e só alguns sobreviviam, era muito maluca, né? Assim, não tinha sentido, por isso que quando eles passaram pro anime, tiveram que mudar, né? E até adicionar outras tramas e personagens pra deixar a obra assim mais interessante do modo geral. A inserção da fase de Asgard mesmo, completamente inédita em relação ao mangá original, foi um acerto tanto também. Outro ponto em que o anime leva vantagem sobre o mangá é o início da saga de Hades, especificamente ali os 13 primeiros episódios. Esses aí, particularmente, eu considero assim o ápice em qualidade de trama e estética que os Cavaleiros do Zodíaco já tiveram. Infelizmente, as temporadas que se passam no inferno e principalmente nos Campos Elíseos foram meio que sabotadas pelo próprio Kurumada. Muitas confusões aconteceram e eles tiveram que cair a qualidade aí dos desenhos, né, na parte da movimentação, mas isso é uma outra história que a gente conta outra hora. Foram feitos também muitos spin-offs assim ao longo desse tempo. A gente teve também os Cavaleiros do Zodíaco Ômega, que trouxe de volta a Toei como estúdio principal e encarregado de produzir a série, e que mesmo se passando aparentemente no futuro da série original, já foi dito pela própria empresa que Ômega é uma adaptação livre e sem qualquer ligação direta com os mangás. Assim como eram os mangás lá da saga G, e tinha um traço completamente diferente, né? Trazia a Iori ali como personagem principal. E é igualmente assim a parte total da história central. A real continuação oficial mesmo tá no Sensei Next Dimension, que é escrito pelo próprio Kurumada, que mescla o futuro pós-Hades com o que aconteceu nas Guerras Santas mesmo, e o próprio Lost Canvas também aborda. Mas que pessoalmente assim, eu considero assim um pouco bagunçada, né? Essa nova saga aí. Quem sabe se fizerem um anime legal aí, eles consigam também consertar algumas incoerências do próprio Kurumada, né? Já Soul of Gold foi o anime mais recente dos Cavaleiros, com história totalmente focada nos Cavaleiros de Ouro, passado também em Asgard, trazendo de novo a Ioria como protagonista. Não é lá grande coisa, mas vale conferir. O mesmo acontece com o mangá Saint Show, que traz as aventuras de algumas guerreiras chamadas Saintias, se passando assim também em paralelo com a saga clássica. É mais uma adaptação livre focada em personagens femininas, que eu acho bem legal assim trazer, né, para as meninas que curtem os Cavaleiros do Zodíaco se sentirem bem representadas ali. Uma observação.
lendo entrevistas antigas de Kurumada e tudo mais, eu vi algumas coisas ele citando. Por que que sempre a Iolia, que acaba sendo protagonista quando não é o Seiya, nessas obras de Cavaleiros e tal? E quando não é o Seiya, é outro personagem, mas é sempre Pégaso, né? E pelo que eu vi, o Kurumada, assim, o signo dele é Sagitário, e o irmão do Sagitário lá no anime seria o Leão, né? Que é o Iolia. Então, ele queria criar a história que o Iolia fosse, por exemplo, sei lá, um cara muito importante na trama, talvez até o protagonista, e tivesse essa ligação com o irmão dele, Aiolos, que é o Sagitário, que é o signo do Kurumada, que seria o cara mais definidor, assim, das batalhas e tal. E em certo momento, ele mudou um pouco essa ideia e criou lá, por exemplo, Ceia de Pégaso, porque o Pégaso tem essa ligação com Atena. Então, o Sagitário continuou sendo muito influente, tanto que ele fez essa coisa da armadura de Sagitário também ter essa ligação com Ceia de Pégaso. E nisso, a Iole ficou meio ali, voltou a ser um personagem comum assim na trama, né? Porém, você vê que sempre que o Kurumada aprova algum spin-off assim dos Cavaleiros, por exemplo, episódio G, o Aioli é protagonista. A saga Soul of Gold, o Aioli é protagonista. Então, talvez tenha essa coisa assim de, pô, Kurumada, se não é para ser o Sagitário, Pegasus e Bronze, quem que você quer que seja protagonista? Ah, vai o Leão. Aí, olha, talvez tenha a ver com isso, dessa questão de lá no começo, ele talvez tenha tido essa ideia, então, com essas obras novas, ele prefere, digamos, que seja o Leão Aiolia, o protagonista. Pode ser que sim, pode ser que não. O Kurumada é um cara bem confuso, né? Como o rapaz do vídeo mesmo disse, até na própria história dele tem algumas coisas que são inconsistentes. Uma coisa que ele cria, por exemplo, o mesmo golpe não funciona duas vezes com um cavaleiro. E na mesma luta que o cavaleiro fala isso, você vê que o golpe funciona duas, três vezes. Então, o Kurumada ele é muito bom. E, porém, como todo ser humano, ele tem falhas e algumas falhas são gritantes, né? Você vê e tal. E então, eu achei muito interessante esse vídeo que eu trazer aqui, tá? Vai ter mais um trechinho aqui do vídeo, mas é um vídeo bem completo que traz desde o início lá, né? Do Fenômeno do Cavaleiros do Brasil e vai apresentando tudo, os spin-offs, a saga, se a gente achou. É interessante que muita gente que ouve de nossa, não é aquela pessoa que acompanha Cavaleiros a fundo. Então, às vezes a pessoa sabe assim, pô, sabia que é só o clássico, aí depois descobri que tem Lost Canvas antes, tem o Ômega depois. Aí a gente achou, tem uma conhecida minha que o filho dela gosta de Cavaleiros e ele nem sabiam da saga Saint Achou. Eu falei, tem a Saint Achou, tem Soul of Gold, que é os de ouro em Asgard. Então, esse vídeo eu acho bem interessante, porque se a pessoa ver esse podcast ou conhecer esse vídeo, de repente ela fala, nossa, eu nem sabia que tinha todo esse monte de história, esse monte de spin-off, esse universo todo a ser explorado, e que às vezes a pessoa acha que Cavaleiros é só o anime clássico e acabou, né? Em anime, toda feita em CGI, numa parceria da Toei junto com a Netflix. Tô bem curioso pra ver no que vai dar isso aí. E muita gente até hoje ainda acompanha todas essas produções por aqui. Então eu quero saber se vocês ainda revisitam as sagas antigas, né? Pegam lá pra fazer maratona e tudo mais. E se são fãs das coisas que fazem atualmente. Deixa aí nos comentários as suas experiências com o Cavaleiro do Zodíaco, né? Qual foi a importância da série na sua infância? Ou se conheceu anos depois. Incrivelmente, assim, Cavaleiros teve uma renovação dos fãs, muita galera mais nova curte, realmente se amarra, e galera, não esquece de se inscrever no canal e compartilhar com os amigos que também curtem o anime. E se vocês quiserem mais vídeos como esses aí, falem aí nos comentários, né? Vocês podem citar aí outros animes ou série, que seria legal a gente contar a história dele, chegar aqui no Brasil, falar o que ele causou, né? Quais as suas grandes influências e se ele sobrevive realmente até hoje. É importante vocês deixarem um comentário aí e compartilharem. Eu sou o Wilker Medeiros e espero muito ver vocês aqui no próximo vídeo. Abraçaço! Bom, pessoal, estamos finalizando aqui esse podcast Cavaleiro do Zodíaco Reage, que é um novo quadro aí que eu criei. Logo pode ter um episódio desse com o Jesus, eu e ele junto, ou ele sozinho, ou eu sozinho. É uma coisa que eu achei bem interessante porque tem muita coisa, muito conteúdo bom de Cavaleiros na internet. E se você ouvinte nosso gosta de saber a nossa opinião das coisas, eu vou trazer aqui o vídeo, a gente assiste junto e eu comento, depois vocês comentam comigo no direct a visão de vocês. Um novo conteúdo aqui, quanto mais conteúdo para esse canal,
podcast Cavaleiro Zodíaco, a gente tem o canal no YouTube e também o podcast em si, melhor, né? Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau.